E anunciar que temos Papa também. Não saiu o nome, mas já saiu a fumaça branca. Já temos fumaça. Já a gente anuncia diretamente de Londres. Até nisso essa comissão é importante. Mas é um brasileiro? É brasileiro ou não? Bom, há muita expectativa aqui das informações. Vamos aguardar mais um pouquinho, tá bom? O relator está diretamente aqui da Praça São Pedro e anunciará já o novo da Capela Sistina. Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Arnaldo. Presidente, no momento que considerar Vossa Excelência oportuno, no diálogo que eu mantive com o nosso relator, como nós vamos passar a fase do debate, mas nós temos que ter o olhar também na sequência, que será na próxima semana, quando virá basicamente o Executivo aqui dispor, sobrou remanescente um requerimento de minha autoria que discutia e sugeria a vinda da ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, tá certo? E nós havíamos acordado que isso seria submetido, não sei se agora, não sei se ao final, mas aqui nesta sessão, para que possa produzir efeito para a semana que vem. Se for de consenso, eu proporia que a gente já considerasse isso rapidamente, enquanto temos, inclusive, quórum, mas é a critério de Vossa Excelência que está organizando os nossos trabalhos. Pela oportunidade, presidente. Porque há um requerimento que eu fiz ontem. Nós temos mais. Com 3 governadores. Qual é o problema? Tem mais 2 requerimentos aqui na mesa. Para não iniciarmos o debate dos requerimentos, nós vamos, como já tem parlamentares inscritos, ao final nós daremos encaminhamento, compreendendo a importância das sugestões de Vossa Excelência. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Geraldo Simões, em seguida, deputado Paulinho da Força. Eu só queria fazer uma questão de esclarecimento. Como tem até a sugestão de trazer outras pessoas, o governo adiou a medida provisória por mais 60 dias. Eu queria saber o trâmite, então, da medida provisória e o tempo que a gente tem para debater. Prorrogou, né? O relator da matéria. Bem, na realidade, a prorrogação é automática e o prazo já é conhecido, de 14 de maio. Não é? Portanto, a MP ela tem validade até 14 de maio. Nós, ao aprovarmos o nosso cronograma de trabalho aqui na comissão, já achávamos que a prorrogação aconteceria, portanto, nós estaremos votando o relatório no dia 10 de abril e o relatório, então, seguirá para a Câmara dos Deputados a partir daí e logo a seguir no plenário do Senado da República, portanto, com tempo suficiente e hábil para que nós possamos votar em ambas as casas. Obrigado, relator, senador Eduardo, pelos esclarecimentos. Ao final, nós iremos deliberar e encaminhar os requerimentos. Deputado Márcio... Deputado... Perdão, apenas para uma correção. 16 de maio o prazo, viu? Bom, deputado Geraldo Simões já pediu, era apenas para se inscrever. Só quero me inscrever também, senhor presidente. Perfeito. Escreva aqui. Bom, então passamos aos oradores inscritos. O primeiro é o senadora Kátia. Em seguida, cadê a lista? Em seguida, o Paulinho da Força. Obrigado, senhor presidente. Eu quero agradecer a presença de todos os convidados que vêm mais uma vez aqui nos prestigiar e nos ajudar neste embate tão importante da modernização dos portos do Brasil. Todas as entidades, seus representantes, doutor Gerdau. Bom, na verdade, eu gostaria muito de concordar com o representante da Fiesp com relação à importância e à estrutura principal desta MP. O que nós não podemos esquecer dessa MP, tirar o foco, é com relação à possibilidade, a grande possibilidade, que está sendo retomada, sem nenhuma novidade, dos portos privados no Brasil. Porque a lei dos portos, que foi, inclusive, com a colaboração do Dr. Gerdau, construída há muitos anos atrás, ela já garantia que os portos privados mistos, de carga mista, poderiam e eram possíveis. Portanto, quando entraram na licitação, quando compraram os terminais, todos sabiam que a possibilidade existia. A licitação foi posterior à lei dos portos. Então, o jogo não tem novidade, ninguém está mudando regra de jogo. Os TUPs já existiam, tanto que estão pedindo prorrogação aqueles TUPs que não se adequaram à nova lei dos portos.
Só que eu conheço são em torno de 56 portos privativos mistos que não se adequaram e que estão pedindo prorrogação. Eu confesso, senhor representante da Fiesp, eu não estou enxergando seu nome daqui, desculpa, mas... Carlos Cavalcante. Na verdade, essa casa é uma casa democrática. Eu concordo com relação à possibilidade de dar aos empresários do Brasil, aos novos empresários, a chance também de entrar nesses editais. Eu acho que é democrático e justo com aqueles que têm vontade de ter terminais e entrar novamente nessa autorização. Acho que está perfeitamente correto, isso é o livre mercado, isso é o liberalismo econômico. Mas acontece que, possivelmente, isso pode ser alguma chance, alguma garantia de que essa MP pode ser aprovada. Nós vamos discutindo, entrando em acordos, cedendo, avançando, quer dizer, nada aqui pode ser aprovado do jeito que cada um quer. Aqui tudo é aprovado de forma do que é possível. Assim eu lembro o Código Florestal, que todo mundo aqui participou tanto. Ficou satisfeita 100% com o Código Florestal? Não, mas como cidadã fiquei 100% satisfeita, porque nós fizemos avanços. Então, eu acho que o senhor tem toda a razão, mas também não acho nenhuma dificuldade em aceitar essas prorrogações em prol do princípio da MP principal, que é a abertura do porto privado neste país, independente de carga própria, como sempre disse a MP. Com relação aos CAPs, aos OGMOS, eu gostaria de fazer um comentário básico. Diante das dificuldades que nós encontramos nos portos do Brasil, com relação à ineficiência, e isso não tem nenhuma acusação direta ao trabalhador, ao dono do terminal, é um conjunto de erros, de equívocos que não foram cumpridos e que não são cumpridos, começando pelo poder público, que não faz as entidades funcionarem 24 horas, que talvez não tenha investido e não investiram à altura que deveria ter sido. Para dar um exemplo, que a CNT, o Bruno mostrou aqui, 5 bilhões em 10 anos, meu colega deputado aqui me lembrou que são 3 estádios de futebol que estão sendo feitos pela Copa agora para a Copa. O que investiu nos portos do Brasil em 10 anos, dá para construir 3 estádios de futebol. Então, isso demonstra as falhas que houveram nos últimos 10 anos com falta de investimento. Agora foram anunciados no final do ano pelo governo federal 10 bilhões de investimentos para os próximos anos, 8 bilhões, se não me engano, para os próximos anos. É importantíssimo o porto público, ele aguentou a barra até aqui, mas isso não significa que ele pode ter exclusividade. Isso não pode existir, porque cabe os 2 tipos de portos. Com relação ao OGMO e o CAP, eu só acho que alguma coisa deve estar errada. Assim como tem um conjunto de culpados, um conjunto de equívocos, até não mal intencionados na sua grande maioria, mas tem erros. E todas as estruturas que existem hoje precisam ser revistas, porque de um modo geral o porto não funciona. Nós somos, no ranking internacional, não foi eu que fiz esse ranking, nós somos um dos piores do Brasil. Então não é do mundo, desculpa, um dos piores do mundo. Então isso significa que a nossa estrutura precisa ser revisada. Tem casa que não dá reforma, tem casa que tem que desmoronar e começar tudo de novo. Ou então ela vai cair e ficar muito mais cara. Então o sistema de CAP, sem nenhum preconceito, eu concordo que é um sistema complexo, burocrático, com muita gente, e eu gosto mais da regulação nacional, que fica sobre as vistas do Congresso Nacional. Acho que é muito importante que essa transparência seja garantida. Um comentário, senhor presidente, com relação às áreas privadas dentro do porto organizado. Ontem nós vimos aqui um debate de um que apresentou aqui, colocando uma situação nova que eu nunca imaginava que ela podia existir. Eu só imaginava a área privada dentro do porto organizado que ainda não estava em desenvolvimento. Mas, ao contrário, nós temos vários empresários trabalhando dentro do porto organizado, que ainda não são TUPs, que ainda não é um terminal de uso privativo, mas que está fazendo embarque, movimentação e desembarque nessas áreas, especialmente na Amazônia. Então, não é justo que eu comprei um terreno lá atrás,
sabedouro de que ali eu poderia fazer um tupe e eu não poder fazer mais. Então, isso é respeito a contrato. Isso é respeito ao direito de propriedade, direito das pessoas. Se ele não fez o porto dele até agora, é porque ele não pôde, porque não teve dinheiro, porque não conseguiu tirar licença. Nós temos várias situações que licenças estão sendo tiradas e recursos e financiamentos já foram tomados. E, de repente, o sonho acabou. De repente, a partir de hoje, não pode mais fazer um tupe dentro do porto organizado. Tudo bem, áreas daqui para frente, tudo bem serem negadas. Mas as antes da medida provisória, que tem área dentro do porto organizado, privado, ele precisa ver garantido os seus direitos. Então, eu acho que o relator poderia avaliar essa situação de respeitar contratos e garantias dos brasileiros. Muito obrigada. Deputado Paulinho da Força. Senhor presidente, eu estou levando uma sorte, todos os dias me inscrevo exatamente atrás da Cátia Abreu, para a gente poder falar exatamente opiniões diferentes. Eu já peço primeiro, direito de resposta. Queria primeiro dizer, Carlos Antônio, que eu fui o responsável de convidar a Fiesp para vir para cá. Se eu soubesse, não teria feito. Não sabia que o senhor vinha para cá só para puxar o saco do governo. Porque o que o senhor falou aqui são coisas absurdas. Eu pensei que vinha o Paulo Scaff para dar a opinião da Fiesp, mas não essa daí que tenho certeza que não seria a opinião dele. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Ô, Paulinho, deputado, por favor, deputado. Eu não te interrompi, você, por favor. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Só um minutinho. Pela ordem, senhor presidente. Só um minuto, o senhor precisa se manifestar e não deixar os nossos convidados serem agredidos aqui publicamente. Pelo amor de Deus. Deputado Paulinho da Força, pela ordem, senadora Cátia. Queria primeiro, senhor presidente... Me deu a palavra, deputado, com licença. Eu não dei a palavra, senhora. Não, o senhor não manda na palavra. A palavra quem manda é o presidente. De ordem que pode ser feita a qualquer momento. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, assim como eu estive aqui sentado em todos os momentos, escutando todos os trabalhadores, representando os trabalhadores, praticamente isolada, mas aqui firme, democraticamente ouvindo, eu espero que os representantes dos empresários do Brasil possam ter direito à voz e à palavra nesta comissão, sem ser ofendido, sem ser agredido aqui publicamente. Por favor, senhor presidente. E o respeito de todos nós. Tem que começar por ela. Deputado Paulinho da Força, vamos respeitar os nossos convidados. Bertônio, novo Papa. E Bertônio, novo Papa. Anuncia aí. Como eu. Bertônio, novo Papa. Novo Papa. Cardeal Bertônio, novo Papa. Bertônio é argentino. Eu recebi uma informação de argentino. Francisco, alguma coisa. Como é o nome? Só faltava, é só argentino. Só agora, faltava a Argentina. Argentino. Essa ninguém esperava, né? Nem os trabalhadores, nem os Presidente, empresários. depois do tensionamento foi bom para distrair um pouquinho e descontrair. Tá. Por favor, vamos retomar aqui os inscritos, reiniciando o tempo do deputado Paulinho da Força. Não renunciou, vou ficar esperando. Porque tem gente aqui que agride todo mundo, pega a palavra, vai embora depois e não acontece nada. Aconteceu isso ontem. Bom, senhor presidente, queria dizer que o nosso problema com a medida provisória é que ela mantém o sistema público, e é bom dizer que quando fala sistema público, é um público com concessão privada, né? E cria um novo sistema. Este novo sistema, e que muitos defendem porque comprou o terreno antes, talvez estão até sócios desses terrenos, né? Porque esses terrenos já estão lá, bem preparadinhos para fazer esses portos. Esse sistema privado vai quebrar o sistema público. Esse sistema público com concessão, que é um sistema público que acontece em todo lugar do mundo. Esse sistema privado quebrando o sistema público, nós não podemos concordar. E vai quebrar exatamente por causa dos custos. Porque você tem custo no sistema público que não terá no sistema privado. Nós não temos, eu acho que, eu vou até aqui defender alguns dos empresários, mas dizer o seguinte, eu acho que o empresariado que investiu nos portos brasileiros, que modernizou os portos, que levou a nossa produtividade de 11 containers há 10 anos atrás para 80 hoje, portanto uma das mais competitivas do mundo, não pode dizer que esse pessoal tem medo de concorrência. O problema é a concorrência que a medida provisória está criando, que é uma concorrência desleal exatamente porque não tem custo nenhum. E vamos falar a verdade, né? Que uma chamada pública para os amigos, né? Esse que é o problema. E do nosso ponto de vista,
é a questão dos órgãos. Eu queria falar um pouco disso, até por causa do tempo, mas dizer o seguinte: se fala tanto que os órgãos é o grande problema do porto brasileiro. E poderia juntar junto os operadores, né? Agora, não leva em conta para trás. Infelizmente, esse estudo foi feito pelo Instituto do Aço, que o Gerdau poderia ter falado, né? O custo de um container para sair do Brasil, do Porto de Santos, chegar em Singapura, se ele tiver a 300 quilômetros de distância, ele custa $8.036. 45% disso é tarifa portuária, tarifa do armador. 30% é estrada, acesso aos portos. 17%, muito bem falou o Bruno aqui, é burocracia, né? Que felizmente a Cátia Abreu parece que já entendeu isso, começa a falar nisso também, que não falava, né? Até semana passada. Ou seja, a burocracia é um dos grandes problemas. O porto trabalha 24 horas, a burocracia não trabalha. A medida provisória poderia ter vindo assim: olha, nós precisamos contratar mais tantas pessoas para a Receita Federal, para poder trabalhar 24 horas. A medida provisória poderia ter vindo: nós precisamos contratar mais tantas pessoas para trabalhar no Ministério da Agricultura, enfim, para fazer com que ele pudesse trabalhar 24 horas e impedir que os containers ficassem lá 11, 12 dias, como também diz a Cátia Abreu, né? Eu quero dizer, senadora Cátia Abreu, que a senhora fala tanto de custo dos órgãos. Só sabe quanto que a senhora paga para embarcar 100 toneladas de soja? A senhora paga 19 centavos em São Paulo e 13 no Paraná, naquela fila de caminhões que está lá no Porto de Paranaguá. 13 centavos em 100 toneladas. Sabe quanto que é 100 toneladas? É exatamente o tamanho desta sala aqui lotada de soja. É isso que um trabalhador ganha para embarcar 100 toneladas de soja, que a senadora, de preferência, como ela gosta muito, provavelmente ela gostaria que todo mundo embarcasse de graça, como escravo, como era antigamente, né? Então, é isso que o trabalhador ganha. Eu falei aqui na semana passada de quanto que ganha um trabalhador para embarcar um carro. Mas para embarcar um container, senador Eduardo Braga, o trabalhador ganha no Porto de Santos R$ 2,47. Lá no porto do seu estado, ganha R$ 3,40. É isso que um trabalhador ganha para embarcar um container. Eu pergunto, né, se 45 é tarifa, 30 é estrada, 17 a burocracia do porto, sobra 8 para os trabalhadores, 8% para os trabalhadores e para as pessoas que operam o porto. Se nós trabalhássemos de graça e os operadores de porto fizessem gratuitamente, o Brasil economizaria $300 por container. Isso está resolvido o problema dos portos? É isso que o representante da Fiesp quer? Vamos fazer isso, vamos trabalhar de graça e o senhor embarca um container para Singapura a $7.736. Porque nós vamos economizar, já que os trabalhadores vão trabalhar de graça, como provavelmente o senhor gostaria muito que fosse, né? Felizmente tem sindicato para enfrentar gente como o senhor. E os operadores trabalhassem de graça, trabalhassem gratuitamente. Os portos economizaria $300 por container. Estaria resolvido o problema dos portos, já que a medida provisória é uma beleza, como diz aqui o senhor? Só isso que eu queria falar. Muito obrigado. Próximo artigo 14, senhor presidente. Eu fui mencionada várias vezes. Com a palavra 14. A senadora Cátia Abreu. Em seguida, o deputado Edinho Bessa. É direito regimental da senadora. Quanto tempo eu tenho, senhor presidente? 3 minutos. Senhor presidente, eu fico bastante impressionada em certas ocasiões com a ditadura que algumas pessoas querem implementar. Quer dizer que o cidadão da Fiesp só podia vir se fosse para falar a favor de uma tese. Como veio para falar de outra tese, o arrependimento por estar aqui. Eu aprendi que a democracia, você tem a obrigação de ouvir os dois lados. Mesmo que você já tenha escolhido o seu, você tem que dar direito à voz às pessoas de falarem. Por isso que todos os brasileiros podem votar neste país. E eu fico muito impressionado o quanto prestam atenção na minha fala aqui.
E um sentimento que eu acho que é muito triste no mundo, senhor presidente, é o sentimento da covardia. Porque atacar a Cátia Abreu é muito fácil. Por que não ataca a dona da MP? Quem editou a MP? Quem escreveu e assinou a MP? Ou porque não pode? Porque está esperando alguma coisa ainda, ministérios, cargos, algumas coisas e não podem falar da Dilma Rousseff. Por que não falam dela? Não foi eu que escrevi essa MP, não. Não foi eu que escrevi nem editei essa MP, não. Então nós temos que ter e colocar os pingos nos is e vestir calça de manhã, de tarde, de noite, e ser homem e dizer quem é o dono dos bois. Dizer a quem é que merece a ofensa. Por que só eu? Por que a mim esse ataque todo? Pois, senhor presidente, eu tenho tanto orgulho do que faço, tenho tanto orgulho de estar aqui dentro, principalmente porque, senhor presidente, em toda a minha vida pública, em todos os anos do meu mandato, nunca ninguém disse, em lugar nenhum do país, que eu tenha recebido grana, dinheiro sujo, para defender teses contra o país, diferente de algumas pessoas, infelizmente, que tem no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Edinho Bess. Deputado Paulinho, a senadora fez uso de um direito regimental e ela não citou nenhum parlamentar. Mas está na cara que ela falou para mim. Não, ela não falou, não sequer citou o nome de Vossa Excelência. Com a palavra, o deputado Edinho Bess. Senhor presidente, meus colegas parlamentares, primeiro agradecer os nossos convidados por atender aí uma decisão que tomamos aqui da nossa comissão, mas vou me dirigir mais ao este grande homem que nós aprendemos a admirá-lo, já tive a oportunidade de discutir outras questões com ele, que é o Jorge Gedal, que é o coordenador da ação empresarial. Apenas aqui algumas observações que poderá ser interpretada com suas perguntas, se Vossa Senhoria entender respondê-la. Se Vossa Senhoria, antes da medida provisória, era a favor ou contra a lei dos portos? E se teve, qual a recomendação do setor empresarial, através de Vossa Senhoria, à presidente Dilma Rousseff, sobre a lei de portos? E se ela era boa ou ruim na avaliação de Vossa Senhoria? E na qualidade de coordenador da ação empresarial, quais as sugestões que o senhor deu, se é que deu, ao governo federal, em especial à Casa Civil e à Presidência da República, se é que realmente Vossa Senhoria sugeriu algo antes, né, de nós estarmos aqui discutindo a medida provisória. Mais ou menos em setembro, o setor empresarial manifestou, através de seus representantes, a favor, e segundo informações, não estou aqui afirmando, são informações que eu recebo, leio nos jornais, minha assessoria, e, através de seus representantes, a favor, e segundo informações, os representantes do governo, antes da medida provisória, até que se manifestaram simpáticos ou favoráveis à argumentação de Vossa Senhoria em nome da ação empresarial. E, de repente, né, o próprio governo mudou de opinião ou não entendeu as informações, sugestões de Vossa Senhoria. Leia-se aqui o Palácio do Planalto, contrariando o projeto do futuro dos portos, ou seja, o Porto do Futuro. A medida provisória 595/2012, que estamos aqui discutindo, se ficar como está, será uma festa para poucos, tá? Em especial os armadores, que nós vamos ainda falar um pouco sobre isso. Obviamente que nós aqui não estamos defendendo contra 100% da medida provisória. Entendemos que precisamos modernizar a lei dos portos. Agora, o que não dá para fazer, nós aqui votarmos, é aprovarmos 100% da medida provisória, como foi citado pelo senhor Carlos Antônio Cavalcante, representante da Fiesp. Me causa espanto quando digo 100% e eu não vi ninguém até agora. Tem coisas boas e coisas ruins na medida provisória. Para isso nós temos um relator, temos aqui os deputados
aqui de suprapartidária, é uma comissão eclética e que nós iremos avaliar. E quando Vossa Excelência diz que fere o interesse, se nós aprovarmos 100% como está aí, vai ferir os interesses do país. E nós precisamos atualizá-la e modernizá-la. E também, para encerrar a minha participação, também causa espanto que a administração moderna, isso é no mundo inteiro, né, procura hoje trabalhar de forma descentralizada. O mundo hoje está pequeno, com o avanço tecnológico, com a rapidez com que acontecem as coisas, né? Não é possível que um porto lá na Amazônia, no meu estado de Santa Catarina, tenha que submeter aqui a Secretaria de Portos para tomar decisão lá e centralizar aqui. Isto é um atraso que eu vou brigar aqui para mudar pelo menos este item. E não reconhecer que nós precisamos fazer algumas mudanças na medida provisória, repito, não estou dizendo que sou contra, sou a favor e vamos lutar para fazer algumas modificações. Não reconhecer, fica difícil. Era isso, senhor presidente, faço essas minhas ponderações. Só um instante. Bom, foram feitas perguntas a um dos nossos convidados, participantes aqui da nossa mesa. A sugestão, doutor Gerdau, é o seguinte: vamos ouvir, nós temos mais 3 parlamentares inscritos, tá bom? Para a gente ir avançando, okay. Tá bom. O próximo é o deputado Geraldo Simões e agora mais um parlamentar inscrito, Geraldo Simões. Senhor presidente, senhor relator, expositores, colega deputado, visitantes. Senhor presidente, eu não gosto muito quando ouço uma avaliação rigorosa, como foi feita aqui hoje, sobre a produtividade e funcionamento dos nossos portos. Porque, olhando os números, eu estou vendo aqui, 2002, nós movimentamos 2 milhões de contêineres. 2011, 5 milhões de contêineres. O 2002, a movimentação de mercadoria nos portos foram 100 bilhões de dólares. 2011, quase 500 bilhões de dólares. Eu sei que a gente vem num processo gradativo, a lei foi um avanço, a lei de 8.060 foi um avanço, a lei. O Brasil está crescendo muito, nós queremos mudar a lei agora, estamos discutindo como é que a gente muda, mas não pode desconsiderar os avanços que ocorreram nos portos, principalmente a partir da lei e dos investimentos feitos. Do governo Lula para cá, teve Secretaria Especial de Portos, qualificação melhor dos dirigentes portuários, Plano Nacional de Dragagem, que não tinha draga no Brasil, abriu possibilidade de contratação de draga no Brasil, e os investimentos foi mais do que o dobro em relação ao PIB. E nós temos operadores portuários, hoje, que cobram preço e tem produtividade igual a alguns mais importantes do mundo. Claro que eu sei que tem dificuldade. Não é bom a agricultura, a saúde e a Receita não ter uma organização no seu trabalho. Você acha que o Porto de Ilhéus fez uma licitação e tem dinheiro para fazer uma dragagem em dezembro de 2011? Nosso calado é 10, já está em 9,5. A capitania pode fechar o porto. Não andou porque a IBAMA todo dia inventa, faz uma exigência nova. Quando eu cumpro a exigência, vem outra do IBAMA. Eu sei o que é que o TCU faz de um processo licitatório dentro de um porto. A parte prejudicada leva a denúncia no TCU e anula uma concorrência. Eu prefiro ficar com a avaliação que o doutor Gerdau fez dos portos. Avançamos muito, mas podemos fazer mais. E valorizar o que nós temos. Valorizar o que nós temos. Em Ilhéus agora vai chegar a soja, 3 meses. É correto em que o depósito da soja é nos caminhões e na estrada, porque nós não temos capacidade de armazenar nenhuma safra. Os Estados Unidos armazenam 3 safras. Nós vamos ter que fazer isso mesmo agora. O operador portuário tem lá o seu funcionário normal para atender o ano, mas para atender o movimento de soja, que é durante 3 meses, ele vai precisar de mão de obra especializada. Vai recorrer para onde? Vai recorrer para o ógimo. Eu acho que dá para discutir aqui para atender também esse setor dos trabalhadores em relação aos portos. Eu sou favorável ao terminal da indústria e que não precisa botar esse negócio de simulado de chamada pública. O dono da Bahia Sul Celulose, da Eunápolis, ele movimenta 2 milhões de celulose com barcaça para o Espírito Santo. Só ele tinha interesse naquilo. Por que vai ter chamada pública? Também, se eu estou dizendo que eu quero melhorar os portos, mais investimento nos portos, e a lei me permite que eu faça isso, por que eu não faço?
Porque o Tribunal de Contas da União, essa semana, estava com parecer técnico para mandar licitar 4 portos importantes do Brasil que estão à margem da lei. Itapuã, Portonave, TPC lá na Bahia, doutor Mascarenhas lá do Moinho Branco, e Embraport dentro do Porto de Santos. E os ministros do tribunal iam julgar nesse sentido, licitar. Não fizeram porque veio uma medida provisória que legaliza a situação deles. Por que eu não posso, então, fazer isso com os terminais que estão operando dentro do Porto Público, adequando os contratos conforme determina a lei? E gostei da ideia do doutor Gerdau, de que os terminais que estão funcionando, que querem fazer investimento, é isso que todo mundo reclama, que tem que ter investimento nos portos, que a gente possa adequar, renovar esse contrato de maneira antecipada. Eu acho que o governo faltou ouvir o doutor Gerdau. Se ouvisse lá no início da medida provisória, nós estaríamos com menos divergência em relação à medida. O governo já está flexibilizando essa posição. Menos divergência do que nós temos. Então, eu acho que, pelo que eu vi hoje aqui, sem o rigor da avaliação negativa dos nossos portos, sem o rigor disso, sem achar que o trabalhador é responsável pelo alto custo. Outra coisa que nós devemos fazer, doutor Gerdau, e o senhor apontou, nós fizemos alguma avaliação a partir da lei que aumentou a produtividade dos portos. Quem ganhou com essa produtividade, pelo que eu sinto hoje, foram os armadores. Foram os armadores, não foram os trabalhadores nem os operadores portuários. Eu acho que dá, com esse debate que ele está fazendo, ouvindo as partes, contemplando interesses que são legítimos de empresário, trabalhador, essas coisas todas, fazer, senhor relator, um bom aperfeiçoamento nessa medida para atender o desenvolvimento do Brasil. Obrigado, deputado Geraldo Simões. Vamos ouvir o deputado César Conago. Acertou, presidente. Mas ontem foi o relator que errou o nome. Primeiro eu quero parabenizar a todos, dizer que a democracia é bom por isso. Porque ontem nós tínhamos vários aqui, empresários e operadores portuários, que levantaram 3 coisas fundamentais. A falta de investimento nos portos, a nossa logística e infraestrutura que está sucateadíssima. Nós precisamos de 400 bilhões em ferrovias e hidrovias, em estradas, para poder chegar até os portos, tá certo? Há um problema fora do porto, e eles colocavam, o Geraldo expressou um pouquinho aqui agora, o que evoluiu com a lei dos portos. 2 anos aqui dentro debatendo. Primeiro problema que eu quero levantar, e já tenho falado isso para o caríssimo senador Eduardo, relator, a sua tarefa é uma tarefa grande, porque a medida provisória traz questões fundamentais de aumento da competitividade e da necessidade e das condições para investir em portos. Isso é necessário. Mas, por outro lado, se ela traz questões fundamentais e de avanço, e eu vou deixar uma pergunta para todos, até porque o doutor Gerdau colocou, e o Bruno também, ele falou em que é necessário flexibilizar a questão da gestão. Na minha visão, tem um equívoco enorme, um vetor contrário. Eu reclamo da medida provisória porque eu estou com 2 estudos do BNDES, estou agora com o estudo que você nos entrega, Bruno. Isso é importante, porque nós temos que formar conceito no interesse público. E eu tive 5 dias para fazer emenda, e em 30, 60 dias tem que pegar. Tive a informação que o governo ficou 9 meses conversando com os setores, nós vamos ter que em 1 mês, 2 meses, decidir coisas complexas, de números que não se batem, porque cada setor coloca para o seu lado, e muitas vezes vê nos trabalhadores os culpados dos custos. Nós não vamos concordar com isso. Lá no meu estado, 50% do que ganha os avulsos vem no terminal privado, que contratou via ógmo os avulsos, lá no terminal de Tubarão. Então, a questão principal que eu vejo, qual o principal defeito dessa medida provisória? É que enquanto o mundo, e vamos comparar alho com alho, enquanto que China, Estados Unidos, continentes com muitos portos, estão descentralizando no sentido de você ter os operadores portuários, os empresários, os trabalhadores, o município e o Estado fazendo a gestão, nós vamos levar para o plano federal, meu irmão. A licitação que se durava 6 meses, 1 ano, está levando 4 anos. Quando for concentrar tudo na CEP, vai inviabilizar. Esse vetor é o único, na minha visão, que está errado. Tem que ir para descentralização. O BNDES é contratado, aponta a descentralização. O governo quer centralizar na CEP. É para dar errado. Isso não vai dar certo.
Tem muitos aspectos positivos aqui, isso tem que ser flexibilizado. Quem conhece o funcionamento do CAPES, tem CAPES e CAPES, tem órgão e órgão. A gestão tem problema? Tem. Sabe qual é o principal problema? A divisão entre os partidos dentro, muitas vezes, da estrutura pública. Esse é o problema. E o atraso dos nossos políticos. Esse é o problema. O problema é a falta de investimento. É a atratividade para que o setor privado possa vir e ajudar no desenvolvimento do Brasil. Agora, é uma medida provisória que tem lacunas. Do porto delegado não tem quase nada. Os guardas portuários estão fora. Do nosso serviço de distribuição via cabotagem de combustíveis está fora. Parece que fizeram... Eu, outro dia, até brinquei. Parece que foi algum holandês aqui que não entende nada do Brasil e entende de porto. O porto da Holanda significa mais do que aquele país. Nesse país, não. Nós temos, só no Espírito Santo, 7 portos e grandes, que no volume só perde para Santos. Por isso que essa discussão nossa tem que ter muita responsabilidade. Nós não podemos estar aqui sendo enganados por A, B ou C. O interesse é o interesse de desenvolver, atratividade para colocar investimentos, modernizar os portos, ter infraestrutura. O governo do Alckmin está investindo em São Sebastião. Só na infraestrutura extraportuária, 4 bilhões. É maior do que no porto. Se tem problema de transporte, e um deles são as nossas vias. Concluindo, deputado César. A falta, inclusive, de ferrovias ou hidrovias. Quer dizer, eu acho que, eu que sou da oposição, eu acho que a presidente Dilma trouxe esse tema num bom momento. E eu acho que nós temos, e aí é o relator, 645 emendas. Tem lacunas, e precisamos de, na verdade, aproveitar essa medida provisória que é positiva, que traz coisas boas, mas precisamos de, com certeza, preencher lacunas e inverter o vetor da centralização, que nem na Portobras tinha um sistema de docas e o Portobras. Agora vai ter a CEP e vai ter o zelador tomando conta de porto. Próximo orador inscrito, deputado Milton Monte. Senhor presidente, caro relator, eu vou começar como comecei ontem. Tenho certeza que, se não unanimidade, mas acredito nessa unanimidade de empresários, governo e trabalhadores, estão querendo o melhor para o país. Estão procurando ver acontecer investimentos, aumentar a competitividade, diminuição do custo do Brasil, fazer com que nós geremos emprego, mas, ao mesmo tempo, ver que algumas questões possam ser garantidas. Eu quero aqui, com todo o respeito, pontuar só um assunto. Eu acho que o representante da Fiesp foi infeliz nas suas colocações. Porque, veja, contestar que alguns segmentos possam vir aqui ao Congresso reivindicar que alguns direitos possam ser garantidos, eu acompanhei representantes da indústria aqui nesse Congresso por centenas de vezes. E isso não pode ser dito aqui nessa casa. Aqui nessa casa, cada um defende o seu ponto de vista e tem que ser respeitado, não é para ser criticado. Os empresários defendem o dele, os trabalhadores defendem o dele e cada um defende o seu. Então, acho que as colocações infelizes. Infelizmente, um representante que deve pensar melhor para vir no Congresso Nacional representar uma entidade tão importante que eu tenho o máximo respeito como a Fiesp. Eu quero falar a respeito da questão da MP, que ela precisa realmente de ajustes, não há nenhuma dúvida. Vejo questões desse chamamento para o Porto Indústria, uma coisa meio do contrassenso. Misturaram a questão da utilização das concessões ferroviárias, que são bens públicos, onde você dá o direito de passagem, porque o bem é público, com a questão do porto privado, que é um instrumento feito exclusivamente pela iniciativa privada. Agora, como é que eu vou permitir que o meu concorrente vá usar o meu Porto Indústria, onde eu comprei o terreno, investi e fiz funcionar? Acho um equívoco. A questão dos contratos que são anteriores a 93, os contratos que estão ainda com prazo superior, o espírito é o do início. Vamos trazer investimentos para o país. Se existir uma forma de adequar esses contratos, os anteriores a 93 e os atuais, para que o país tenha uma gama de investimentos importantes e a gente possa ganhar com produtividade, com eficiência, vamos caminhar também nesta linha, porque acho que é super importante para o país.
Não é importante para ninguém, mas é para o país. A questão da movimentação de carga para novos contratos, a exigência, foi dito ontem com muita propriedade aqui. Cargas e preço, eu tenho dúvidas. Eu vi as concessões rodoviárias, num primeiro momento, serem feitas onerosas. Num segundo momento, não onerosas, com menor preço. E vi que umas são caras demais e as outras ineficientes. Nós precisamos encontrar um meio termo para isso. O menor preço não vai significar exatamente o menor custo. O menor preço pode significar ineficiência. E nós temos que ponderar essas questões, porque temos exemplos práticos, acontecidos há pouco tempo. Acho que a questão também dessa centralização, acredito até que o planejamento, e se planeja pouco no país, o planejamento, as diretrizes centrais devam emanar do governo central. Porque, é claro, amanhã vamos fazer um porto de containers onde não precisa, ou seria predatório fazer outro porto de container, não vamos fazer. Vamos fazer esse container em outro lugar. Então, essas linhas macro, eu acho que deviam ser feitas pelo governo federal. Agora, o dia a dia, a administração, concordo que elas têm que ser compartilhadas com o município, com estados e com todos os agentes que estão envolvidos no porto. Portanto, eu quero mais uma vez dizer, caro relator, não lhe invejo, porque Vossa Excelência tem uma grande responsabilidade, um grande trabalho, mas nós também estamos tranquilos. Já disse isso no início da instalação da nossa comissão. Vossa Excelência e o nosso presidente. Tenho certeza que com sua capacidade política de grande governador que foi do Amazonas, grande político que foi senador, deputado, vai conseguir encontrar esse caminho, esse meio termo. E é para isso que o Congresso serve, é para mediar essas questões e que o produto final, e não há demérito nenhum para isso, possa ser um produto melhor do que aquele que chegou aqui. Bom, nós precisamos ainda hoje deliberarmos algumas questões, ou pelo menos orientarmos, e alguns convidados já têm horário, inclusive, para irem para o aeroporto. Então, vamos ter sensibilidade e vamos ouvir, conforme o combinado, o último inscrito, que é o deputado Márcio Jardim. França, presidente. Só misturou o Arnaldo Jardim com o Márcio França. Eu tenho muito prazer de... O deputado Márcio França está aqui. Márcio França, por favor. É que a França é sempre um jardim, né? Tá bom. Márcio Jardim. Senhor presidente, o relator, prezados convidados, os colegas aqui da comissão. Presidente, finalmente conseguimos aí encontrar parte das pessoas, ou aquelas que, de alguma maneira, enxergam na medida provisória algum avanço. De todas as audiências, essa é a primeira das reuniões que nós conseguimos ver algumas pessoas a elogiar. Quero dizer assim, acho que talvez a intenção original da presidente, e aí não é especificamente a presidente, mas quem a assessora, foi a intenção correta de aumentar a competição, de pensar numa possibilidade de nós termos um custo mais barato, né? Ela insiste sempre nessa história do custo mais barato. Mas eu queria reforçar, porque sabe o Carlos da amizade que nós temos, e em especial que eu tenho com o Paulo Scaff. Dizer que, nas suas palavras, me chamou a atenção dois assuntos em especial. Primeiro, você mencionou com bastante ênfase, né, a sua intenção inicial de mencionar que qualquer eventual prorrogação, adequação, etc., seria um erro, porque proibiria o livre mercado ou diminuiria a chance de outros participarem, que a lógica seria que tivesse concorrência em tudo e tal. E eu me recordo, e você vai se recordar, porque foi uma das coisas que o Paulo usou muitas vezes na televisão, a necessidade de nós termos a concorrência pública para as elétricas. E depois eu vi o mesmo Paulo defendendo a prorrogação das elétricas desde que houvesse um menor custo. Quer dizer, o que a Fiesp entendeu? Que era melhor ter um menor custo, ainda que tivesse prorrogação. É o que eu deduzi. Porque, de verdade, começou com a história o Paulo foi enfático, dizendo o seguinte: olha, é um absurdo renovar o contrato das elétricas que estão nessa história há anos, que já foram renovadas várias vezes e que agora, então, vai renovar de novo. E depois o Paulo, agora na televisão, vai dizer:
Olha, parabéns a todo mundo, parabéns a gente, parabéns a presidente. Esqueceu de mencionar o Congresso, né, que de verdade votou a lei que permitiu a redução das tarifas. E nessa lei, exatamente, nós prorrogamos os contratos das elétricas desde que eles abaixassem o preço. Né? Talvez essa tenha sido a lógica que o Dr. Gerdau falou aqui, na possibilidade de que, em eventual prorrogação ou adequação, se tenha, a rigor, lá na ponta, o objetivo de fazer menor preço. Já que o objetivo é o menor preço, será isso. É preciso só tomar cuidado, porque, mais uma vez, eu insisto, que o preço que as pessoas pagam, os agricultores, os pecuaristas, os industriais, não pagam para operadores, pagam para armadores. Eles é que recebem de verdade esse preço. Então, a rigor, quando nós vamos abaixar qualquer coisa, vamos pagar aos armadores. É preciso encontrar um mecanismo de fazer o armador abaixar, de alguma maneira, esse tal custo. Brasil, que de verdade está embutido tanto na operação do Brasil, quanto na operação lá do outro lado. Para a gente não ficar depois, eventualmente, abaixando o nosso lado e isso incorporar um pouco mais no lucro dos armadores, que são tão poucos no mundo, são tão poucos. Só 3 operam no Brasil, praticamente, não é? Então, se eles vão fazer isso e o lucro vai ficar a mais para eles, seria realmente uma judiação. Primeiro, a perda que a gente está tendo aqui desses meses todos, todo mundo com 1000 problemas para poder enfrentar, e a gente já conseguiu um jeito de colocar 200 ou 300 dólares a mais para os armadores. Era isso. Presidente. Obrigado. Nós vamos abrir aqui para 1 minuto o deputado Mendonça, que chegou agora há pouco, não participou desde o início. Nós vamos ter um pouquinho de paciência para ouvi-lo no minuto. 1 minuto é muita síntese, presidente, mas não será muito mais do que 1 minuto. Eu só quero aqui trazer uma contribuição pernambucana e um alerta ao nobre relator Eduardo Braga, senador, com relação a essa tendência centralizadora. Eu assisti, inclusive, há algum tempo, uma entrevista do senador, dando conta de que a centralização era uma coisa positiva. Eu acho justamente o contrário. A experiência pernambucana no Porto de Suape é justamente diversa dessa realidade. Suape é um dos portos mais modernos da América do Sul, pode-se dizer, claramente. E o sucesso de Suape é decorrente, basicamente, da autonomia de fazer seus processos licitatórios. Evidentemente que você tem que guardar uma sintonia com toda a política portuária brasileira, mas não dá para imaginar que você, para licitar uma área, para movimentar adiante qualquer que seja o assunto portuário num porto importante como Suape, tem-se a necessidade de se submeter à Secretaria Nacional de Portos, ANTAC, ou coisa que o valha. Então, é muito importante sua reflexão, porque essa é uma luta que tem unido toda a bancada. Eu acho, sinceramente, que o método, o caminho do encaminhamento desse processo, dessa busca de modernização, foi equivocado pela presidente Dilma. Poderia ter sido um projeto de lei. Adotou-se o caminho da medida provisória. Eu acho que foi realmente uma coisa desnecessária. A gente chegaria à mesma conclusão sem um assodamento, sem essa pressa demasiada. E, para concluir, e atendendo ao apelo do presidente, deputado José Guimarães, eu quero dizer que a gente precisa ter muita cautela também nesse propósito exclusivo de modernização por modernização, levando em consideração que muitos empresários gostam muito de um cartelzinho. Então, se porventura você deixa a coisa verticalizada, onde o armador ele vai ter um terminal privado, ele vai criar condição de competitividade, onde toda a lucratividade do processo vai estar destinada a um segmento específico da área de transportes que atua nos portos do Brasil. Então, meu objetivo como membro suplente da comissão é trazer minha contribuição e peço ao senador Eduardo Braga que reflita bastante e se espelhe no modelo de sucesso. Foi o primeiro porto do Brasil, na gestão Jarbas Mendonça, a contratar mão de obra através de processo seletista, pela consolidação das leis do trabalho. O porto de Suape no TECOM, daquele importante porto pernambucano. E a gente não pode desfazer todo esse sucesso que foi alcançado a duras penas com dinheiro inicialmente, muito fortemente, pernambucano, azul e branco. Com a palavra, o nobre relator. Em seguida. Senhor presidente. Só um minutinho, relator. Pela ordem. Deputado Vagnoni, pela ordem. Não, apenas 1 minuto. Serei bem breve.
para contraditar e pôr um pouquinho de pensamento em relação ao que o nobre amigo pernambucano colocou. Nós, lá do Paraná, temos um porto, que é o porto de Paranaguá, Paranaguá e Antonina. Recentemente tivemos uma discussão sobre ferrovia, que vai passar do Mato Grosso, vai passar pelo Paraná e vai até o Rio Grande do Sul. Na discussão que foi feita sobre ferrovia, com vários agentes, aí, de repente, doutor Gerdau, tinha um prefeito de uma cidade e dizia o seguinte: escuta, mas a ferrovia vai passar na minha cidade? É muito importante que a ferrovia passe na minha cidade por causa da... ali ela vai desenvolver. Aí, de outra cidade, o prefeito dizia o seguinte: é a mesma coisa assim, olha, o trajeto dá para passar lá. Aí, num determinado momento, o diretor, o pessoal da gestão, da discussão, teve que dizer o seguinte: olha, a ferrovia não é para passar nesta ou naquela cidade. A ferrovia é para levar a carga da origem até o lugar que ela tem que ir, para que seja o melhor traçado. Então não está essa discussão em jogo. A centralização, no meu ponto de vista, e aí trago como uma contribuição também para o relator, a centralização é muito importante para pensar o Brasil, para pensar o desenvolvimento do país. Eu entendo a opinião de vocês, para pensar e para executar. No Paraná, o nosso porto tem 500 milhões de reais em caixa há mais de 5 anos. E nos últimos 10 anos não fez nenhuma licitação. Nenhuma licitação. Muito bem. Relator e em seguida o... Senhor presidente, senhores senadores, senhores deputados, senhores convidados, todos os senhores deputados que estão vindo e frequentando essa comissão desde o início, perceberam que eu tenho adotado uma postura de ouvir muito e falar muito pouco. No entanto, o nobre deputado Mendonça Filho, que veio hoje à nossa comissão, usa a palavra para fazer manifestações diretas em torno da postura do relator, o que me obriga, obviamente, nobre deputado, a respondê-lo. Veja, não estou olhando o relatório desta MP pelo caso específico de Pernambuco. Como bem disse o nobre deputado, essa é uma MP que é voltada para o Brasil. Ela não é voltada para o Porto de Suape. Ela é voltada para o Brasil. Ela é voltada para responder às demandas de um país que precisa ser competitivo diante de uma economia global em que o Brasil está inserido numa nova realidade. O Brasil de 10 anos atrás não é o Brasil de hoje. Os portos que o Brasil precisa possuir não são os portos de 10 anos atrás. E a política de regulação que o Brasil precisa obter a partir dessa MP não são as de 10 anos atrás. Se nada estivesse ruim nos portos, nós não estaríamos aqui há horas, porque se somarmos as horas que nós estamos aqui em audiência pública, com absoluta disciplina e ouvindo todos os comentários, nós percebemos que existem vários pontos de estrangulamentos que precisam ser evoluídos. O Brasil avançou, o Brasil cresceu, e eu tenho absoluta convicção que esta casa, que representa a nossa federação, que representa um diálogo federativo importante, haverá de ter maturidade para discutir todos os ângulos desse setor. Não apenas o ângulo específico do Porto de Suape, não apenas o ângulo específico do Porto de Santos, não apenas o ângulo específico do Porto do Espírito Santo, mas de todos os portos brasileiros. Nós não podemos dividir esse país entre um Brasil moderno, próspero, que prepara-se para o futuro, e um Brasil de atraso, de exclusão, um Brasil que relega a região norte a não ter política nenhuma de portos diante da maior hidrovia do planeta, por falta de políticas públicas adequadas. Portanto, eu quero apenas dizer aos senhores deputados e depois senhores senadores que não estarei aqui pautando a minha posição como relator em função de questões específicas. Outra coisa que não farei é levar para esta questão dos portos discussão política. Porque frequentei e participei ardorosamente nas negociações com relação à MP das elétricas. E vi um erro grave sendo cometido. O erro de tentar levar para aquele debate a discussão
política. E esta é uma questão econômica. A política que nós estamos falando aqui é a política do desenvolvimento, é a política do progresso, é a política de inclusão e de novas oportunidades. Apenas para deixar tranquilo o deputado Mendonça, que chegou, fez muitas questões de fazer, e lhe convidar, deputado, como membro desta comissão, a que Vossa Excelência esteja presente para poder elevar o nosso debate e trazer uma contribuição importante diante da experiência tão bem-sucedida do Porto de Suape. Obrigado, relator. Vamos ouvir o doutor Gerdau e, em seguida, nós vamos encaminhar a reunião final dela. Doutor Gerdau. Eu gostaria de fazer apenas algumas observações de ordem geral. Me foi feito perguntas diretas do senador Edinho, perdão, deputado, ainda não. Desculpe se me antecipei, certo? Mas o tema é o seguinte: nós, pela experiência anterior, fomos convocados a tentar colher as opiniões do setor privado dessas entidades todas pelo governo. O importante é que nesse debate se fez algumas conceituações básicas do objetivo do governo federal e que foram se aprimorando nos debates e nas análises. Na realidade, vamos dizer, eu tentei harmonizar as opiniões do setor privado antes da saída da medida provisória, mas nós não nos conseguimos harmonizar, principalmente o tema que hoje está começando a ter aceitação graças ao debate aqui desta casa, né, o problema do desbalanceamento e da isonomia, que é um tema profundamente complexo. Tá certo? Então, eu digo o seguinte: hoje, o setor privado vinculado ao processo, vamos dizer, desde que se encontre posições razoáveis de não romper a competitividade, que é a preocupação dos trabalhadores, tá certo, né? Porque, na realidade, a preocupação dos trabalhadores com o órgão, né, provavelmente se criar a estrutura de isonomia mais balanceada, esse problema desaparece e nos facilita a aprovação do projeto dessa discussão, tá certo? Porque então isso é um ponto delicado a ser colocado. Deixa eu colocar ainda mais uma observação sobre a isonomia. Tem terminal que pagou 2 bilhões para receber a concessão e está pagando R$70, 35 dólares. As operadoras ganham 150 dólares, tá certo? R$300. O resto, os armadores ganham, que é 100% em cima desse preço, tá certo? Então, isso é um tema complexíssimo que já foi colocado pelos senhores e que merece uma análise detalhada de como conduzir o processo. Então, e tem mais, tem empresas que foram captar recursos no mercado financeiro internacional em cima da concessão. Então, quando o país... E esse é um tema complexo das mudanças que existem, tá certo? Que também na energia parcialmente atacou, embora na energia estava evidente os vencimentos, que a energia, o setor já amortizou, está amortizando pela terceira vez, para não ter que pagar a quarta, a amortização de capital. No setor portuário, vamos dizer, essas empresas que captaram, existe uma mudança contratual. Como é que você vai explicar ao investidor internacional que, de repente, a lei mudou e aquele dinheiro pago perdeu totalmente? Então, o problema da isonomia, porque hoje já tem porto que não paga os R$70 para poder operar o container. E é um objetivo correto do governo buscar essa solução. Mas os déficits estruturais das companhias de docas são pagos com essa outorga operacional. Não falo do capital posto anteriormente. Então, nós temos um desafio enorme. Eu quero container a $100, tá certo? Esse é meu sonho.
Então, na realidade, vamos dizer, nós temos, e aí tem que se usar a capacidade de trabalho dos senhores, tá certo? Que não é fácil realmente, mas eu estou otimista na perspectiva de construir, né? E a senadora Kátia, que antes da medida provisória tem tido uma posição importante para que crescesse a condição competitiva do setor pelos desbalanceamentos que existem, tá certo? Ela reconhece, vamos dizer, que temos que achar os caminhos. Então, os senhores têm que, no meu entender, nessa discussão, realmente tentar construir uma solução, né, para que se ache o equilíbrio. Então, eu teoricamente, academicamente, eu concordo com o presidente, a representação da Fiesp, tá certo? Mas o mundo não é feito por academicismos conceituais. Nós temos que saber operar as realidades dentro desse processo. Então, essa é a minha visão, minha posição. Eu gostaria ainda de fazer mais uma observação dentro desse debate entre centralização e descentralização. A minha tendência, não só nisso, em outros setores na vida, as políticas do país têm que ser basicamente globais. Tá certo? E se eu posso fazer uma recomendação, senhor relator, se me permite, tá certo? A lei dos portos anteriores, tá certo? Nós tínhamos desenhado isso por uma medida provisória com o presidente Collor. Aí o presidente Collor diz assim, isso vai correr sangue se for aprovado dessa forma. Vamos levar para o Congresso, e levou 2 anos para chegar às conclusões de um esforço de negociação fantástico com os trabalhadores, etc. Bom, e da realidade, vamos dizer, esse processo, eu digo assim, senhor relator, estabeleça 5, 6 princípios, tá certo? E tudo que tiver dentro desse princípio passa, o que tiver fora não passa, tá certo? É o único modo de poder construir uma solução. Isso aumenta a competitividade ou não? Isso baixa o preço ou não? Isso traz produtividade ou não? Então, se não tiver uma meia dúzia de princípios, que cada artigo diz, isso aqui é lixo em relação do objetivo, tá certo? Nós não chegamos lá. Porque se nós atendemos as reivindicações de tudo que é jeito, né, nós não chegamos, porque todo mundo tem direito. Tá certo? Mas o objetivo principal, e isso é o mérito da presidenta, de colocar um sistema que aprimore, amplie os investimentos, que aprimore a concorrência e baixe o custo. Esse é o objetivo do usuário, do beneficiário. Doutor Gerdau, você podia complementar o item que foi daqui da apresentação sobre isonomia competitiva e estabilidade regulatória? Exemplos, por favor. Senadora. Eu diria o seguinte, nós hoje estamos com investimentos parados por causa da indefinição da outorga. Então, eu diria o seguinte, esse processo, se quiser mexer tudo de uma vez só, eu acho que vai piorar temporariamente, então tem que se tomar um cuidado enorme. Mas eu diria o seguinte, hoje tem porto privado em área pública, de porto público, tá certo? Que não pagou outorga e não está pagando a passagem do container, tá? Ele só paga o canal, tá certo? Bom. Já estabeleceu um desbalanceamento, mas na proporção do todo ainda não pesa. E isso é que deu a agitação toda no processo, tá certo? Bom, na realidade, eu digo assim, eu quero concorrência em tudo. Certo? Agora, se permanecer em porto terminal, operação privada em porto público, pagando outorga e tendo que amortizar os 2 bilhões sem ter terminado o prazo, as condições, tá certo? Eu estou estabelecendo uma não isonomia. Então, eu tenho que achar um modo, né, teoricamente, de para de cobrar o container por container, tá certo? Né? Agora, isso é para pagar passivo de companhia de docas, que foram construídos não sei quanto, né? Então, são temas complexos, né? E tem gente sobrando dentro dessas estruturas, tá certo? Então, realmente, o saneamento, a limpeza, a produtividade tem que ser construída. Então, a minha preocupação é o seguinte, existem contratos de outorga que o governo colheu, encheu as turras, tá certo? E tem cobrança de container que passa, cada container paga 70 ou 35 dólares, tá certo? Dos 150 dólares que hoje custa o container, 35 dólares não é pouco, tá certo?
Então, na realidade, nós temos aí um problema de equação e só deve-se buscar, eventualmente, concessões de prazo, obrigações de novos investimentos, coisas desse tipo. Não é muito... o conceito é que tem que estar previsto dentro da lei. Bom, obrigado, Gerdau, pelas respostas dadas ao deputado Bedinho, as perguntas que foram feitas. Pedimos desculpas ao doutor Paulo Godoy. Nos colocamos à disposição porque a sua chegada foi bastante atrasada, entendemos. Vossa Senhoria estava noutra reunião importante. Mas ficamos à disposição para ouvi-lo noutra oportunidade, não em audiência pública, mas a relatoria e a presidência desta comissão.